boa tarde! Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril, e está começando mais um Boletim Legislativo, nosso encontro diário de notícias aqui da Câmara e da nossa cidade. E hoje os nossos temas são saúde e economia. Testes rápidos de dengue agora vão ser realizados em todas as unidades de saúde de São José. Eles também são vendidos em farmácia, mas vamos alertar sobre os cuidados. Também vamos mostrar que caiu o poder de compra do brasileiro. E uma medida da reforma tributária chamada Imposto do Pecado pode aumentar o preço de produtos como bebidas alcoólicas, chocolate e cigarro. E claro, ainda vamos falar de assuntos legislativos, isso mesmo. Os vereadores realizaram mais uma sessão para votação de documentos e debate de assuntos de interesse público em plenário. E agora a gente confere os destaques. Vários temas de interesse público foram debatidos pelos vereadores durante a 18ª sessão do ano. Entre os principais assuntos estavam fiscalização, educação, inclusão, saúde, esporte e mobilidade. O primeiro orador, o vereador Juvenil Silvério, parabenizou a conquista de São José, que foi vencedora do Prêmio Escola Empreendedora, concedido pelo Sebrae. A premiação valoriza projetos e ações que incentivam o empreendedorismo no ambiente escolar. No tema da fiscalização da cidade, o vereador Lino Bispo comentou sobre os impactos das últimas chuvas. Segundo o parlamentar, ele tem cobrado e acompanhado obras para resolver o problema nos bairros da cidade. Lino Bispo também criticou o veto do presidente Lula, que autorizou a saidinha de presos se o objetivo for para visitar parentes. E o esporte foi tema da fala do vereador Renato Santiago. Em um vídeo, ele apresentou o novo campo sintético do Clube Santa Rita, que vai beneficiar atletas e amantes do futebol. Também parabenizou uma atleta da cidade pela vitória em um campeonato de Muay Thai. Já destacando a importância da inclusão, Renato pediu mais apoio do poder público para autistas no município. Também na defesa dos direitos dos autistas e de pessoas com deficiência, a vereadora Dulce Rita cobrou acesso adaptado e defendeu a necessidade de zerar a lista de espera. Dulce também informou sobre uma reunião realizada com pais de autistas, na qual pais e responsáveis solicitaram acesso a tratamento, remédios e políticas públicas. Já o vereador Roberto Chagas criticou a gestão da saúde na cidade e apontou problemas enfrentados pela população. Segundo o parlamentar, a população tem reclamado na demora de atendimento, além de questões de infraestrutura. Um exemplo citado foi a UPA do Alto da Ponte, que, de acordo com Roberto Chagas, estaria com cadeiras quebradas e falta de porta em um dos banheiros. Ainda no tema da saúde, o vereador Dr. José Cláudio fez queixas sobre o processo de acesso e entrega de remédios de alto custo no município. Segundo o parlamentar, um morador que necessita do medicamento estaria tendo dificuldade de conseguir a medicação. Dr. José Cláudio ainda alertou sobre um inquérito da Justiça que apura fornecimento de remédio falsificado na cidade. Outro orador a usar o período do pinga-fogo, o vereador Fernando Petit, destacou requerimentos apresentados por ele, que solicitam informações da prefeitura sobre vários serviços na cidade. Entre os assuntos está a cobrança de um mutirão para exames de colonoscopia no município. Petit também fez um apelo para ampliar os atendimentos voltados para pessoas com autismo. O vereador Marcão da Academia também defendeu a necessidade do acolhimento de pessoas com o transtorno do espectro autista e reiterou que uma reunião recente sobre o tema realizada na Câmara não foi promovida pela Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo. Marcão também falou sobre esporte e destacou conquista de atletas na área e eventos esportivos pautados em causas sociais. Em um vídeo exibido na tribuna, Amélia Naomi prestou contas das ações do mandato, que foi tema de um evento realizado na Câmara. Amélia destacou a presença de autoridades e da população que acompanhou as ações de fiscalização realizadas em São José. Amélia também citou problemas no transporte público da cidade. Já a vereadora Juliana Fraga defendeu a necessidade da inclusão plena das pessoas com deficiência em São José dos Campos. Segundo a parlamentar, familiares têm pedido centros de reabilitação, transporte adaptado, além de acesso à saúde, educação e esporte. Juliana pediu que o município garanta os direitos previstos em lei dessa parcela da população.
Ainda durante a sessão, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Desses pedidos estavam solicitações à Prefeitura para a realização de serviços de manutenção pública na cidade, como podas de árvores, troca de lâmpadas, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Entre os requerimentos aprovados, também estavam cobranças para garantia no atendimento da saúde a moradores. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Falando agora em emprego, hein? Você está procurando por uma oportunidade de trabalho aqui em São José? Então a gente te ajuda. Vamos ver na nossa agenda de serviços as vagas abertas aqui na cidade? É preparar o currículo e boa sorte! O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, ajudante de obras, analista de marketing, armador de ferragens na construção civil, atendente de lanchonete, auxiliar contábil, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de marceneiro, auxiliar de mecânico de automóveis, babá, borracheiro, caldeireiro, montador, carpinteiro, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro, cuidador de idosos, eletricista, eletricista de instalações, empregada doméstica, encanador, gerente de vendas, lavador de veículos, mecânico de ar-condicionado e refrigeração, mecânico de automóveis, mecânico de câmbio, mecânico de fogão, merendeiro, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de seccionadora, operador de silkscreen, operador de telemarketing, pedreiro, pintor de obras, pintor de paredes, projetista de imóveis, repositor de mercadorias, serralheiro, supervisor de atendimento ao cliente, supervisor de telemarketing e atendimento, vendedor interno, vendedor porta a porta e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de cozinha, auxiliar de pessoal, operador de telemarketing, representante técnico de vendas e técnico de laboratório de análises clínicas. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E para quem sonha em empreender, a gente também ajuda. E olha, a ajuda é de quem entende bem do assunto. Os analistas do Sebrae. No Empreende Sebrae, separamos para você dicas, para você ficar por dentro de tudo que envolve o universo do empreendedorismo, viu? E orientações importantes. E vamos para as dicas de hoje? Olá, eu sou Paulo Sereda, agente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. Quando buscar um sócio? Quando vale a pena? Olha, sempre que a sociedade for complemento. Se eu estou inseguro em empreender e aí eu chamo um sócio só pela insegurança, não é uma boa ideia. Agora, se eu não tenho todo o conhecimento necessário, se tem coisas que eu não sou bom em fazer e eu identifico no meu sócio capacidade para realizá-la, então vale a pena trazer um sócio para fazer parte da minha ideia, do meu empreendimento. Agora, sociedade é bom e dá certo. A questão é como começa. Eu preciso começar com as coisas muito claras, muito bem planejadas e o investimento e a contribuição e o trabalho de cada um muito bem acertado. Não posso deixar as coisas nas meias palavras, subentendido. Tudo tem que estar muito claro entre os sócios e o tempo todo, para que dure por muito tempo essa sociedade e para que seja profícua. É mais ou menos como casamento. Se eu não conversar bem antes de casar, não alinhar bem a expectativa, dá divórcio no futuro. Sociedade é a mesma ideia. Muita conversa anterior, muito alinhamento antes e durante a execução do negócio. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Até o nosso próximo programa. E uma pergunta para você. O salário está suficiente para gastos como alimentação, moradia, saúde, além de outros cuidados? Pois é, acho que muita gente vai dizer que não, e as pesquisas comprovam, viu? O poder de compra dos brasileiros caiu 5% nos últimos 10 anos. Em outras palavras, isso significa que a inflação foi maior que o ganho salarial. E o jeito do brasileiro é mudar hábitos para não impactar no dia a dia. Nos últimos anos, a impressão é que a conta do mercado nunca fecha.
Com a alta de preços, parece que estamos comprando cada vez menos. Está tudo muito mais difícil. Há uns 3 anos atrás, um azeite era R$11, agora está 45. Subiram muitas coisas, né? Tudo está subindo, verdura, legumes, está tudo bem mais caro. Batata, tomate, cebola, a cenoura, que falou que está barato, mas não está não. Está muito mais difícil de comprar. A impressão é confirmada pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Os dados apontam que a inflação oficial do país subiu 88,05% entre 2013 e 2023. Em contrapartida, o ganho real do trabalhador aumentou apenas 3%. Isso representa uma queda no poder de compra. Para entender essa diferença, é só fazer uma comparação simples com itens básicos de consumo. Em 2013, com aproximadamente R$30, a gente comprava 2 litros de leite, 2 litros de óleo e 2 quilos de pão. Mas aí a inflação subiu muito, o salário não acompanhou, então em 2023, com os mesmos R$30, a gente comprava 1 litro de leite, 1 litro de óleo e 1 quilo de pão. Hoje, por exemplo, em relação a 10 anos atrás, né, o poder de compra do consumidor, ele caiu, ele diminuiu. Então, o que você comprava há 10 anos atrás, você não consegue comprar hoje. É por causa da inflação, por causa do aumento de preço, né? E aí nós temos um fator que é muito interessante, né? Por exemplo, se um produto custa R$10, e aí você tem uma escassez de oferta, você não tem oferta, ele aumenta para 15. Agora, depois, quando você tem novamente uma oferta grande, ele não volta aos 10, ele fica em 12. Então, ainda tem esse problema. Então, realmente, a questão do aumento dos preços é muito complicado, né? Para que o poder de compra acompanhasse a alta da inflação, o salário mínimo deveria ser muito maior do que o atual. No entanto, o economista Laureano Rosa alerta que o aumento salarial é uma mudança delicada, com consequências diversas. Existe até um estudo, né, do DIEESE, que realmente hoje em dia o salário mínimo ideal seria R$6.000. Então você vê que é complicado. Só que para você colocar o salário mínimo nesse patamar é muito complicado para o governo, porque tudo está indexado ao salário mínimo. Então, se você aumentar o salário mínimo, você vai aumentar a aposentadoria. E aí o governo não vai conseguir pagar, entende? Então, por isso que ele não aumenta muito o salário mínimo. Aliás, agora até que nós tivemos aumento do salário mínimo pela inflação e ainda tivemos um ganho real. Então, isso é muito legal. Mas, de qualquer maneira, ele fica realmente um pouco mais baixo e ele não consegue superar a inflação. Nesse cenário, fazer compras se tornou uma grande conta de matemática. Comparar preços para encontrar as melhores ofertas e estabelecer um teto de gastos são alternativas para a queda do poder de compra. A pesquisa é muito importante, porque você vê uma diferença de preço muito grande entre um supermercado e outro, isso é muito importante. E substituir os produtos que eu falei que é sazonais. Então, aqueles que tiverem um preço alto, não compram e tenta substituir. Às vezes é muito complicado, né? Mas eu acho que o brasileiro consegue, inclusive ele faz isso e por isso que ele sobrevive aí até hoje. E o que você tem feito, hein, para conseguir dar conta dos gastos, viu, com o salário? O jeito é torcer para melhora na economia e também o controle da inflação. Enquanto isso, focar nos produtos mais em conta e substituições. Realidade que o brasileiro está acostumado. Bom, e a gente continua a falar de preços. Pois é, alguns itens da lista de alguns brasileiros, como doce, por exemplo, pode ficar mais caro, viu, nos próximos anos. É que a reforma tributária criou o chamado Imposto do Pecado, que aumenta a taxação para derivados de açúcar, bebidas alcoólicas e cigarro. A ideia é diminuir o consumo de produtos considerados nocivos à saúde, mas a taxação também afeta alguns serviços da economia. Por isso, empresários têm tentado amenizar os impactos até a proposta ser regulamentada. A Mari é confeiteira autônoma há 6 anos e desde então vai às compras toda semana para repor os produtos que usa na produção dos doces. Aqui é uma confeitaria, um ateliê de confeitaria, né? A gente faz aqui, o nosso foco são mais em bolos decorados para festas e doces também, né? A gente trabalha aí com a linha de doces, docinhos tradicionais e bem casados, e o nosso carro-chefe são os bolos decorados. Ao longo dos anos, ela lidou diversas vezes com aumento nos preços dos insumos, a alta que refletiam nos valores de venda dos bolos e doces.
O problema é que nem sempre os clientes entendem a situação. A cada ano que passa, a gente percebe aumentos, né? É uma coisa que a gente, infelizmente, precisa se acostumar a trabalhar e, infelizmente, aceitar. A parte ruim disso é que todo ano tem algum tipo de aumento e quem acaba sofrendo com isso, lógico, somos nós e nossos clientes, porque a gente precisa repassar, né, de alguma forma esse valor para eles. Só que uma mudança na taxação de alguns produtos pode impactar ainda mais o trabalho da Mari. Com a aprovação da reforma tributária, alguns insumos e mercadorias terão acréscimo no valor do imposto cobrado. É o chamado imposto seletivo, ou imposto do pecado. A ação já existe fora do Brasil e é uma forma de desestimular o consumo de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Com isso, bebidas alcoólicas, cigarros e alimentos açucarados como chocolate devem sofrer aumento nos preços. A gente tem ali agora acontecendo uma previsão de que a gente precisa aumentar o preço final para o consumidor de produtos açucarados, de refrigerantes e de uma série de produtos que a gente vê como moralmente inaceitáveis, como, por exemplo, até mesmo apostas esportivas, ou como prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Isso, sem dúvida, vai encarecer o produto de um modo geral. A dúvida é a consequência que isso vai gerar. Você tem um aumento tributário muito grande, esse consumidor para de comprar aquele produto que é mais regulado, que está funcionando dentro da cadeia produtiva tradicional e regulada pelo governo, e ele começa a importar produtos ilegais. Com a taxação, a criatividade da Mari vai ter de deixar de ficar apenas nos bolos e nos doces, e vai começar a ser usada também para imaginar as possíveis formas de driblar o aumento dos preços. E agora é hora da gente talvez pensar mais usar a nossa imaginação, né, e ter mais criatividade talvez para pensar em alguns outros produtos, talvez diminuir a quantidade de produto, né, fazer um produto com peso menor ou com um tamanho menor, talvez. Além das bebidas, cigarros e chocolate, o imposto seletivo também vai aumentar a carga tributária para atividades como a extração de minério de ferro e a indústria do petróleo. Segundo o governo, a justificativa é controlar os possíveis impactos nocivos desses produtos à sociedade. Acredito que, além do imposto seletivo, que é o que hoje a gente está trabalhando, que essa legislação complementar que o Congresso vai fazer, precisa trazer ali alguns instrumentos mais educativos também, porque acredito que é ali que a gente, de fato, tem poder de alterar comportamento. No resto, a gente encarece o preço e as camadas mais pobres acabam correndo o risco de substituir por um produto que vai fazer mais mal ainda. Aí o efeito acaba sendo o reverso. De acordo com o advogado, os consumidores devem começar a sentir a diferença nas prateleiras a partir de 2027. Tem uma fase de transição. O início da cobrança do imposto seletivo deve começar em 2027. Então a gente tem aí mais ou menos 2 anos de fase de transição, que é quando o nosso Congresso precisa regular o como fazer. Porque a Constituição, com a reforma tributária, ela traz o caminho que a gente deve seguir. Agora o Congresso, mediante lei complementar, precisa estabelecer o como, quais são as alíquotas, o que será cobrado exatamente. Enquanto a medida não começa a valer, empresas e representantes dos setores afetados têm se mobilizado na busca para amenizar os impactos do tributo. A expectativa é de alterar o formato de cobrança antes que a regulamentação seja aprovada pelo governo. Como a mudança afeta toda a cadeia nacional de consumo, a Câmara de São José acredita que é preciso abrir um canal de diálogo com a população para encontrar maneiras de não impactar as atividades. E os casos de dengue continuam a preocupar autoridades. A cidade decretou estado de emergência, ampliou os chamados dengários e agora todas as UBSs de São José e também unidades de saúde estão oferecendo testes rápidos. A ideia é garantir o diagnóstico precoce para desafogar a fila de espera. Os testes rápidos também estão sendo oferecidos em farmácias, e aí ficou alerta. Tem que ter cuidado no momento de fazer o teste para evitar um falso negativo e, claro, independente, procurar um médico. Se o sintoma é febre, dor no corpo e nos olhos, pode ser dengue. Com a alta nos casos, um caminho para desafogar os atendimentos é o teste rápido, agora oferecido em todas as UBSs da cidade. Basta a coleta de sangue e em pouco tempo o resultado fica pronto.
Qualquer pessoa que tenha os sintomas de dengue, febre, dor de cabeça, dor no olho, dor no corpo, manchas vermelhas no corpo, ela vai até uma unidade básica de saúde, ou uma UPA, ou um hospital, nos dengários que a gente tem hoje, e faz o teste rápido e é orientada pelo médico como ela deve ser hidratada. Segundo a Prefeitura, qualquer pessoa que esteja com sintomas pode ser encaminhado para fazer o teste. Os pacientes passam por triagem e o atendimento segue uma regra de prioridade. Se é uma paciente que ela não é idosa, não é gestante, não acabou de dar luz, que a gente chama de puérpera, não é criança, ela não tem nenhuma comorbidade, ela vai voltar na UBS se ela tiver o que a gente chama de sinais de alerta. O que são sinais de alerta? É tontura, vômitos que não melhoram, uma dor de barriga, que não é uma dor, não é uma diarreia, é uma dor na barriga, né? E algumas outras situações, ela é orientada a volta, se há algum tipo de sangramento, mesmo que for nasal, mesmo que for em gengiva, ela é orientada a retornar na unidade de saúde para ser reavaliada. O primeiro passo para quem vem até uma UBS em busca do teste da dengue é procurar o totem de autoatendimento. Aqui a pessoa deve clicar em hipodermia, escolher o tipo de senha, retirar um número e depois aguardar ser chamada para a coleta de sangue. Segundo a comunidade médica, os testes rápidos são seguros e, se feitos corretamente, apresentam 95% de eficácia. Eles ficam prontos em até 15 minutos e ajudam a desafogar o sistema público de saúde. Os testes também são vendidos em farmácias, mas devem ser realizados apenas por profissionais. Mas para quem for procurar pelos testes na rede privada, atenção! Alguns cuidados são importantes para evitar um falso negativo. Como qualquer teste laboratorial, ele pode dar falsos negativos, né? E caso você tenha um teste que deu negativo para dengue, mas os seus sintomas persistem e são sugestivos, se tem mais pessoas com dengue na sua casa ou na sua vizinhança, você deve repetir o teste, né? Porque o teste negativo, ele não exclui totalmente que aquilo pode ser uma dengue. Ainda de acordo com os especialistas, os testes rápidos de farmácia não devem substituir jamais o diagnóstico médico. E uma vez infectado, atenção às recomendações médicas. Hidratação, repouso e medicação correta são indispensáveis. Você não vai tratar dengue com antibióticos, nem com cloroquina, nem com ivermectina, nada disso funciona para dengue, certo? O que funciona para dengue é repouso e hidratação. E a gente controla os sintomas como febre, dor no corpo, dor de cabeça, com analgésicos. E os melhores para controlar isso são a dipirona e o paracetamol. Anti-inflamatórios não são recomendados. É muito importante a hidratação em praticamente todas as doenças infecciosas, sejam elas virais ou bacterianas. Mas na dengue, ela é muito mais importante que nas outras doenças infecciosas, porque o mecanismo de complicação da dengue envolve alteração dos fluidos corporais. Quando a gente está bem hidratado, a gente se protege em relação a isso. Para a Câmara, oferecer os testes rápidos nas UBSs é uma ferramenta importante na agilidade do atendimento. Ainda segundo os vereadores, é preciso garantir que a saúde pública esteja preparada para acolher os pacientes, tanto na triagem e diagnóstico, quanto no apoio ao tratamento. Pessoal, além do teste rápido para dengue, São José dos Campos também ampliou o horário de atendimento de mais 24 UBSs aqui na cidade. A medida faz parte de um projeto da Prefeitura para organizar os serviços da saúde e vem numa boa hora em função dos casos de dengue. O repórter João Delfino foi apurar essa informação para a gente e tem todos os detalhes, não é isso, João? Boa tarde para você, conta para a gente. Fala Guerra, muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Boletim Legislativo. Continuo falando sobre saúde aqui para vocês. Estou aqui na Secretaria de Saúde de São José dos Campos porque a própria Secretaria decidiu que desde o dia 1º de abril, mais 24 unidades básicas de saúde Resolve teriam um horário estendido aqui em São José. Para isso, eu estou aqui com a Renata, ela vai dar mais informações para a gente. Renata, muito boa tarde para você. Essas 24 novas unidades de saúde que tiveram esse horário estendido até às 19, de onde que veio essa decisão da Secretaria de Saúde para estender esse horário?
Boa tarde. A decisão veio porque nós já tínhamos, desde 2022, 10 unidades funcionando até as 19 horas. Então, a gente fez um estudo para atender as pessoas, né, que trabalham em horários que ficam até o período da tarde, como 4, 5 horas, e que não têm condições de entrar na UBS porque fechava às 6. Então, a gente decidiu ampliar até as 19 horas para aumentar o acesso da população às unidades básicas de saúde. Nesse período que a gente está vivendo de um aumento dos casos de dengue, teve alguma interferência, alguma relação também? Aproveitar esse horário um pouco mais estendido, a dengue ajudou nesse aumento do horário? Na verdade, a gente já estava com o planejamento de abrir as unidades até as 19. Faz parte do plano anual de saúde, né, que a gente pactuou abrir as unidades até as 19, mas a dengue também ajuda, né, porque você podendo funcionar a unidade até um pouco mais tarde também ajuda para o atendimento das pessoas. Isso, a gente está falando sobre o horário de encerramento, que é às 19, mas então agora são 12 horas de serviço, né? A maioria delas abre que hora as UBSs aqui em São José? Então, as nossas UBSs, a maioria abrem às 7h10, as avançadas 7h30 e a gente fecha às 19 horas. Nós vamos estar oferecendo todo o serviço, a vacinação até às 18 e nós vamos ter consulta médica, o serviço de hipodermia, o serviço de farmácia até às 19 horas. E UBSs até as 19 em todas as regiões da cidade? Em todas as regiões da cidade. Perfeito, Renata. Obrigado pelas informações. É isso aí, Guerra. Então agora 34, né? Já eram 10 unidades básicas de saúde, agora mais 24 desde o dia 1º de abril. Então, totalizando 34 UBSs resolve para toda a população de São José buscar tratamento de saúde. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, João, pelas informações. Então, só reforçando, no total, com essas novas unidades, agora 34 UBSs estão no modelo de horário estendido, que vai até 7 horas da noite. Mais tempo, né, para a população procurar apoio dos serviços médicos. E agora a gente vai saber como ficam as temperaturas aqui em São José, na nossa previsão do tempo. A manhã desta quarta-feira começou nublada e houve até uma fina garoa em algumas regiões. Durante o dia, o tempo prevalece com o sol entre nuvens e pode chover forte ao fim da tarde. A máxima esperada é de 30 graus e a mínima 21. Para amanhã, quinta-feira, é esperada uma ligeira queda de temperatura devido a uma frente fria que cruza o país. A máxima não deve ultrapassar os 24 graus e a mínima prevista é de 16. O céu, porém, permanece aberto e com poucas nuvens e deve chover já no fim da tarde. E tá no fim o boletim de hoje. Muito obrigado pela companhia. Já desejo uma ótima tarde a todos. Se você não conhece as nossas redes sociais, anota aí o endereço, @tvcâmara_sjc. Isso vale para o Facebook, para o YouTube e para o Instagram. A gente fica por aqui, mas não vai embora, porque a seguir tem Hora do Esporte, viu? Até mais!